Alô, bom dia, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi. Na verdade, a aula aqui de hoje ela foi dada no dia 19 na paróquia Santa Mônica, mas por motivos técnicos o som não saiu para quem estava assistindo online. Então, estamos regravando a aula para que você que participa online do nosso curso possa, então, se beneficiar do conteúdo que é tão bonito da aula de hoje. Vamos, então, nos colocar na presença de Deus, pedir a Ele que venha nortear as nossas palavras, para que tudo que seja dito aqui seja de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Que estejamos aqui unidos e reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, então, abrir a nossa aula de hoje e vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre o nome de Jesus. Nome é uma coisa muito importante na nossa vida. Alguns gostam do seu nome, outros não gostam. Alguns preferem ser chamados por apelidos ou por outras vertentes. Mas, na verdade, na antiguidade, o nome definia a pessoa. E, na época do início da fé do povo judeu, isso era muito importante, a escolha do nome. Geralmente, o nome era uma homenagem a alguém da família e sempre se perpetuava. E muitas vezes, pelo nome, você definia aquilo que a pessoa ia escolher, na verdade, como caminho de vida. Muitos nomes que hoje nós estamos tão familiarizados com eles, alguns nomes bíblicos, não vou falar dos outros, mas têm significados bem bacanas. Por exemplo, Arão, o irmão de Moisés, o significado do nome dele era o elevado, o sublime, e ele veio a se tornar o sumo sacerdote na época de Moisés. Abel significa sopro, esvanecer, e é verdadeiro, porque a vida de Abel foi como um sopro, né? Um vento, uma brisa que hoje sopra e logo já não está mais lá. Por intervenção de Caim, o seu irmão, mas ela deixou de estar lá. Abrão, que era como se chamava Abraão, significa pai elevado. Só que Abraão não tinha filhos. Quando Deus então celebra a aliança com Abrão, muda o nome dele para Abraão, que quer dizer o pai de uma multidão, porque ele viria a se tornar pai, não de filhos biológicos, mas de todos nós, o nosso pai na fé, como diz a carta aos Hebreus. Adão, que nós pensamos e usamos hoje como um nome próprio, na verdade, Adão é um substantivo em aramaico, significa o homem, a humanidade. Algumas versões dizem o homem vindo da terra vermelha. Esse é o significado da palavra Adão. Nós hoje usamos a palavra Adão como nome de uma pessoa. Ana significa a cheia de graça. Ben significa filho. Ben-Hur, o herói do filme de Hollywood, significa o filho de Ur. Benjamim significa o filho da felicidade. Caim, o adquirido, o possuído. Caleb, aquele que é fiel como cão. Cã, o filho de Noé, que foi amaldiçoado, significa bronzeado, queimado pelo sol. Carmela significa um jardim divino. Cefas, que na verdade é como Jesus passou a chamar Pedro, significa pedra, né? Dalila, mulher fraca. Daniel significa Deus é meu juiz. Davi significa o amado. Diná, aquela que foi julgada. Débora significa abelha. Edna, rejuvenescer, voltar a ser jovem. Efraim, frutífero. Eleazar, Deus é ajuda. Elias, o Senhor é meu Deus. Elizabeth significa consagrada a Deus. Eliseu, Deus é sua salvação. Emanuel, Deus
conosco, Esaú, homem peludo, Ester é estrela, Eva, mãe dos viventes, Ezequiel, força de Deus, Gabriel, mensageiro de Deus, Inês, casta, Isaque, filho do riso, Isabel, aquela que se dedica a Deus, Isaías, a salvação é Deus, Israel, aquele que lutou com Deus, Jaime, o vencedor, Jane, Deus é gracioso, Jeremias, Deus é sublime, Joaquim, elevado, Joel, o Senhor é Deus, Jó, meu Senhor, Jonas, pomba, José, o que acrescenta, João, misericórdia, Josué, Deus é salvação, Judite, glorificada, Jonatas, ofertado por Deus, Léa, abrigo, Lia, tristes olhos, Lucas, luminoso, Maria, Senhora, soberana, Mateus, presente de Deus, Miguel, parecido com Deus, Natanael, dom de Deus, Raquel, ovelha de Deus, Rafael, companheiro de Deus, Samuel, chamado por Deus, Sara, princesa, Saulo, solicitado, Susana, lírio gracioso, e por aí vai. Nome é importante. Você sabe o significado do seu? O meu é Vânia. Vânia é a versão russa do nome João, que em russo Ivan, e Vânia é o feminino de Ivan. E João quer dizer misericórdia, né? Meu filho é João Pedro, pedra da misericórdia. Minha outra filha é Raquel, ovelha de Deus. Eduardo, meu marido, é guardião da riqueza. Meu outro filho, Mateus, é presente de Deus. E Lídia significa aquela que nasceu na Lídia. Uhum. Pois é. Se o nome é tão importante, certamente o nome de Jesus também é importante. E o nome de Jesus não foi escolhido por Jesus. O nome de Jesus foi escolhido pelo próprio Deus. Foi o anjo Gabriel que, quando anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, disse para ela que o nome do seu filho seria Jesus. Então, não foi uma escolha de Maria, também não foi uma escolha de José, né? Quando o anjo aparece a José, dizendo para ele que não temas receber Maria por esposa, porque o filho que ela está gerando foi concebido por obra do Espírito Santo, e quando nascesse esse filho deveria se chamar Jesus, porque ele salvará a todo o povo dos seus pecados. Então, também não foi José que escolheu. Ora, o nome de Jesus já era prometido como algo que causaria impacto desde o Antigo Testamento, quando os profetas começaram a anunciar que um dia viria o Messias, enviado por Deus, e que o nome dele significaria muita coisa. Essa passagem, citada por Mateus, em Mateus 12, pelo próprio Jesus, fazendo referência ao seu nome, que está em Isaías 42, quando em Isaías 42, Isaías diz que o justo servo de Deus, o bem-amado, em quem ele colocaria a sua afeição, a mesma frase que Deus vai falar sobre Jesus no momento do seu batismo e também na transfiguração, sobre ele repousaria um espírito de justiça que não elevaria a voz, não quebraria o caniço rachado, não extinguiria a chama vacilante. E em seu nome, as nações pagãs poriam a sua esperança. É muito importante essa passagem, gente, porque, na verdade, mostra o quanto o povo de Israel não tinha entendido a promessa do Messias. Eles imaginavam o Messias como alguém que viria libertar Israel, como alguém que viria trazer
a paz para Israel, que viria trazer a vitória para Israel. E, no entanto, o que Isaías está anunciando séculos antes da vinda de Jesus é que o nome de Jesus faria com que os pagãos se aproximassem de Deus e recebessem a mesma salvação. Então, nós hoje católicos somos, na verdade, cumprimento dessa promessa de Isaías 42, que eu gosto tanto. Ora, São Paulo também fala a respeito do nome do Senhor. Ele diz que, ah, na plenitude dos tempos, Jesus não se prevaleceu da sua condição divina, mas se despiu dessa condição e se fez homem. E por isso, se fez obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. Em outras palavras, o que São Paulo está dizendo é que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem muito, muito poder. Hebreus 1:4 vai dizer que o nome de Jesus é tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Ora, significa que, tal como Jesus é superior aos homens e aos anjos, o nome de Jesus é superior a qualquer nome e a qualquer anjo. O nome de Jesus tem poder. Efésios 1 vai dizer que o nome de Jesus está acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver nesse mundo como no mundo futuro. Nós hoje vivemos inventando nomes, né? Juntamos um nome com o outro para formar um nome diferente e às vezes perdemos o significado do nome. Então, segundo São Paulo em Efésios, o nome de Jesus é mais precioso e mais poderoso do que qualquer nome. É mais poderoso do que Putin, é mais poderoso do que Netanyahu, do que ah, qualquer nome, né? Dos poderosos desse mundo. Deus é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. E o nome que Deus escolheu para o seu filho é o mais sublime e o mais poderoso do universo. Vamos ver então o que significa o nome de Jesus. Jesus em hebraico é Yeshua, em grego é Jesus. Ele também foi chamado de Jesus de Nazaré. E é, na verdade, a Wikipédia não sabe, mas é o nosso Senhor. Em aramaico, Yeshua é uma variante do nome Yehoshua. Yehoshua, em aramaico, significa Josué. Então, na verdade, Josué, o auxiliar de Moisés, que assumiu a condução do povo depois da morte de Moisés, também se chamava Jesus. Ou Jesus se chama uma variante do nome Josué. Em grego, o nome de Jesus é Jesus, e em árabe é uma vertente de Esaú. Logo, Esaú, o irmão de Jacó, que passou a se chamar Israel, também era uma variante do nome Jesus. O nome de Jesus é citado no Antigo Testamento. Ele aparece no livro de Esdras, no capítulo 2, versículo 2, como Yehoshua, que é Josué, e no capítulo 3, versículo 2, além, é claro, de todas as vezes que Josué aparece na Sagrada Escritura como discípulo de Moisés. Neemias também vai citar o nome de Jesus no capítulo 12, versículo 10 do seu livro, também como uma vertente de Yehoshua. O Eclesiástico, também chamado de Sirácides em algumas Bíblias, foi escrito por Jesus de Siraque. Era um escriba que se chamava filho de Eleazar, né?
que se chamava Jesus, já no Antigo Testamento. Então, Jesus não foi nem de longe o primeiro a se chamar Jesus. Já era um nome, se não comum, um nome que já tinha aparecido antes nas Escrituras e na história do povo de Israel. Yeshua, ou Jesus, propriamente dito, deriva-se da raiz formado por 4 letras, né, do aramaico, ah, que difícil explicar para a gente, porque o nosso alfabeto é tão diferente. Mas essas 4 letras juntas significa a palavra salvar, né? E é muito parecido com a vertente em hebraico salvação, que é Yehoshua, e é considerado também uma forma reduzida do nome Josué, Yehoshua, que significa o eterno, que é Deus, é aquele que salva. Em outras palavras, juntando tudo isso, nós podemos dizer que o nome Jesus significa Deus salva, porque é isso que Jesus faz. É Deus que salva, no presente. Não é Deus salvou, nem Deus salvará. É Deus salva, porque Ele está salvando a você e a mim hoje, nesse momento. Creia nisso, meu. Deus está nos salvando nesse momento, porque Ele está fazendo exatamente isso. Ora, nós sabemos que quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, e Deus se apresentou a Moisés como sendo eu sou aquele que é, ou eu sou o que sou, o povo de Israel viu o nome de Deus tão sagrado, que era proibido de ser pronunciado. Os rabinos hoje, inclusive, dizem que não sabem se sabem pronunciar adequadamente o nome de Deus, formado pelo tetragrama sagrado. Por quê? Porque é um nome tão proibido de ser pronunciado que eles não sabem foneticamente qual é o som que tem a pronúncia daquelas 4 letras. Ora, para o judeu, então, era proibido falar o nome de Deus. Jesus toma uma atitude diferente. Jesus nos ensina a recorrer ao nome dele, né? Em Mateus 16, por exemplo, ele diz assim: pergunta aos discípulos quem dizem que ele é. E uns vão dizer que ele é Elias, o outro que ele é Jeremias ou um dos outros profetas. E Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas isso é a função de Jesus e não o nome dele. Jesus quer ser conhecido pelo nome. Em João, no capítulo 15, versículo 8, ele diz: eu já não vos chamo servos, mas chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do meu Pai. Você não chama o seu amigo pelo título dele, você chama pelo nome, porque chamar pelo nome significa ter intimidade com. Eu me lembro que, vocês sabem, eu chamo de pai a um homem muito especial que Deus colocou na minha vida, que foi o Luiz Carlos Agostinho, fundador desse curso. E eu fui rejeitada pelo meu pai, né, quando meus pais se separaram, quando eu tinha 5 anos, meu pai se casou de novo, deu inclusive um nome muito parecido com o meu para a filha que ele teve numa sua outra união, como que substituindo a minha presença. E eu sempre senti muita ausência de um pai. Quando, na minha adolescência, eu conheci esse homem que me ensinou que eu tenho um pai no céu, que é Deus. E foi para mim a mão segura, o conselho amigo, aquele que me revelava a verdade, que me liberta. E ele foi quem
Mais do que um pai nesse mundo me mostrou o verdadeiro tesouro da vida, que é Deus, esse homem é muito importante na minha vida e sempre vai ser. E eu sempre vou falar dele com muito carinho e vou ser sempre muito grata a Deus por essa pessoa que ele colocou na minha história. E nós pregávamos retiros juntos, enquanto ele ainda era vivo, e viajávamos pelo Brasil juntos para pregar os aprofundamentos. E uma vez eu estava caminhando, na rua e uma pessoa atrás de mim, "ps, ps, ps", e eu nunca atendo a psiu na rua, imagina, né. E essa pessoa queria tanto chamar minha atenção e eu não voltava para ela, que depois ela: "Ô, dona Agostine". E eu nunca fui filha adotiva do meu pai do ponto de vista legal. Meu sobrenome nunca foi o sobrenome dele, teria muita honra de usar esse sobrenome. Mas, quando ele chamou pelo nome do meu pai, eu percebi que ele me conhecia, então eu parei para conversar com aquela pessoa e foi uma conversa excelente. Chamar pelo nome significa, então, você conhece aquela pessoa, você tem intimidade com ela. E Jesus quer ser alguém com quem a gente tem intimidade, um amigo com quem a gente conversa, com quem a gente troca os nossos problemas, a nossa intimidade, os nossos medos, as nossas vitórias. Ele quer participar da nossa vida. Então, o nome de Jesus ele tem que ser doce na nossa boca, tem que ser frequente na nossa rotina. Ora, ele nos anunciou que nem sempre o nome dele nos traria vantagens. Em Mateus 10, ele diz que nós seríamos odiados por causa do nome dele. E certamente aquele que prega o evangelho incomoda aqueles que querem negar as verdades desse evangelho. Então, o nome de Jesus incomoda todos aqueles que querem um mundo que continue no pecado, onde as pessoas continuem se maltratando, se odiando, se agredindo, se matando, né? O caso é que quer você ame, quer você odeie, ninguém consegue ser indiferente ao nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Mas nós podemos usar esse nome para o bem. Ora, Jesus em Mateus 18 disse que quem de Jesus faz o bem para uma outra pessoa, está fazendo bem para ele mesmo. Em Mateus 25, quando Jesus diz como ele vai julgar todos os povos, separando os vinde benditos de meu Pai, porque eu tive nu e me vestiste, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, preso e me levaste consolo, doente e me foste visitar. Toda vez que fizemos a um só dos pequeninos o bem, nós fizemos a Jesus mesmo. E toda vez que negamos o bem a uma pessoa, estamos negando ao próprio Jesus. Então, tudo que você fizer na sua vida, faça em nome de Jesus e você terá recompensa nos céus. Jesus nos dá ainda o nome dele como uma arma contra os nossos problemas, as nossas dificuldades e o mundo em geral. Em Mateus 18, ele diz: onde dois ou mais se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, eles vão conseguir pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, Jesus está dizendo que quando nós estamos unidos, como num grupo de oração, como numa missa, como em qualquer atividade que estamos executando em nome de Deus, ele, Jesus, está presente no meio de nós. E quando apresentamos os nossos pedidos para Deus, ele está pedindo conosco, porque estamos de acordo na oração. E Deus Pai não nega nada a Jesus. Então, é por isso que temos certeza de receber. Se soubéssemos disso, iríamos mais às missas, iríamos mais aos nossos grupos de oração, rezaríamos mais. Por quê? Porque tudo que pedimos estando de acordo na oração com os nossos irmãos,
quando os nossos irmãos estão dizendo amém para aquilo que está sendo pedido, essa oração vai direitinho para o coração de Deus Pai. Ora, Jesus nos ensina a não só pedir, mas agir no nome dele. Por exemplo, em Mateus 28, ele manda os discípulos irem pregar o evangelho e batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não apenas acreditar no nome, não apenas pedir em nome, mas agir em nome de Deus. E é por isso que nós percebemos quão poderoso é esse nome. Na verdade, Jesus nos promete em Marcos 16 que em nome dele nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, manusearemos serpentes, beberemos veneno. Ninguém precisa experimentar beber veneno para comprovar isso. Na verdade, o veneno da mentira, o veneno do egoísmo, né? O demônio da agressividade, da violência, da indiferença. Todos esses problemas, todos esses inimigos podem ser vencidos se nós usarmos o nome de Jesus. Ora, em João 3 ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Então, acreditar no nome de Jesus nos conquista a salvação, nos conquista a misericórdia de Deus. E é por isso que esse nome tem que estar tão presente na nossa vida. Pela tradição da nossa igreja, aquele que clamar o nome de Jesus, mesmo que tenha sido 3 segundos após a sua morte, ele entrará nos céus, porque clamou o nome que é o nosso bilhete de entrada na eternidade. Alguns até dizem assim: opa, se então, se eu pintar e bordar a vida inteira, mas quando eu morrer, nos meus últimos segundos, ou primeiros segundos após a minha morte, eu clamar o nome de Jesus, eu vou encontrar a salvação? De que me adianta, então, ser certinho a vida inteira? Adianta que você, na verdade, estará, ah, estará, você estará já vivendo desde a primeira hora a certeza da salvação. Como nós nunca sabemos quando será a nossa hora, não corra o risco de contar para que ainda dê tempo de você pronunciar o nome de Jesus quando você estiver para morrer. Então você vive tranquilo, porque você sabe que a eternidade te espera. Ao contrário daqueles trabalhadores da última hora, que às vezes ficam o dia inteiro para só no último instante perceberem o quanto desperdiçaram a sua vida por não terem dado atenção a esse Jesus, a esse Senhor. Ok, ok. Muito bem. O nome de Jesus é rejeitado pelos homens. E Jesus mesmo anunciou isso. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haverei de recebê-lo. Dando a entender aqui que, na verdade, nós estamos muito mais abertos aos convites do mundo do que ao chamado de Deus. Porque dizer sim a Deus, dizer sim ao nome de Jesus, implica em renunciar ao prazer do pecado, a renunciar a algumas opções da nossa vida. Ah, então, infelizmente, muitos são aqueles que preferem dizer sim ao mundo do que dizer sim ao Deus. Nem por isso Jesus virá para nós com vingança, né? Aqueles, porém, que aceitam o nome do Senhor, exaltam o nome do Senhor, como aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém, que iam com ramos de oliveira, exclamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o que nós proclamamos em cada missa que nós participamos.
Então, nesse momento do santo, nós estamos dizendo a Deus que Ele é bem-vindo na casa do nosso coração, na Jerusalém da nossa família, da nossa casa, do nosso dia a dia, porque nós acreditamos no nome daquele que nos salva. Será que diante de todas essas promessas de Jesus, os discípulos passaram a usar o nome dele como ele falou? Vamos ver. Em Atos 2, no primeiro discurso que Pedro faz depois de Pentecostes, quando ele fala quem é Jesus e o povo então pergunta: "E agora, o que faremos em função disso?" Pedro então diz: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus o Cristo." Então, ele aí já começando a usar o nome de Jesus, como Jesus havia orientado. Ora, indo para o templo rezar junto com João, Pedro e João encontram um paralítico na Porta Formosa, que está pedindo uma esmola, que está pedindo um dinheiro, que hoje compra alguma coisa, amanhã já não existe mais e nada mais pode ser comprado. Pedro não tinha dinheiro para dar para aquele paralítico. Ele se volta então para o paralítico e diz: "Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E imediatamente aquele paralítico pegou o seu leito e saiu dali, louvando, cantando e agradecendo a Deus. Ora, por causa dessa cura, eles foram levados ao sinédrio e interrogados com que autoridade eles tinham curado aquele homem. E Pedro, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus, uma escrava que não tinha poder nenhum sobre ele, de repente chega diante dos sumos sacerdotes e diz: "Foi em nome de Jesus que ele foi curado." Por quê? Porque não há sobre a face da terra nenhum outro nome pelo qual nós sejamos salvos. Então, aquele Pedro medroso, usando o nome de Jesus, já não tem medo de nada. E mais, por causa dessa frase de Pedro, ele e João são chicoteados e saem dali felizes da vida, por terem sido julgados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Ora, certo dia, Paulo se vê diante de um homem endemoniado no seu caminho. E ele estava incomodando Paulo, que queria pregar o evangelho, e esse homem estava perturbando as pessoas que queriam prestar atenção em Paulo. Então, Paulo, em nome de Jesus, vai lá e expulsa o demônio, e imediatamente o demônio saiu daquela pessoa. Em Romanos 10, São Paulo nos ensina a invocar o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus, seja judeu ou grego, seja ele brasileiro, seja ele japonês, seja ele indiano, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Ora, na 1 de Coríntios 1:2, São Paulo diz que invocar o nome de Jesus nos traz santidade em qualquer lugar que nós estejamos. Então, se você quer vencer o seu vício, o seu pecado, clame o nome de Jesus. Use o nome de Jesus como a oração mais forte da sua vida. Ao contrário do nome Eu Sou, o nome de Jesus não é proibido de ser pronunciado. E é por isso que ele pode estar sempre na sua vida. Não para joguinhos, não para piadinhas sem graça, não para historinhas sem propósitos, porque, não se esqueça, o nome de Jesus é santo, e o primeiro, não, o segundo mandamento é não tomar o nome do Senhor em vão. Então, o nome de Jesus pode ser pronunciado, mas sempre com respeito, sempre com reverência, e não ser manchado em piadinhas e historinhas sem graça, que não tem nada a ver com a verdade que Jesus sempre pregou. Em 1 de Coríntios 6,
diz que o nome de Jesus nos torna justificados. Sabe o que é isso, gente? Tornado justo. É isso que Jesus fez por nós na cruz, quando ele diz ao Pai: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está tornando justo uma injustiça. Nós estamos pregando Jesus na cruz, que é uma injustiça, mas ele está desculpando, tirando a culpa, tornando justo aquilo que a gente está fazendo. Nós não sabíamos o que fazíamos. Pronunciar o nome de Jesus nos traz essa salvação. E é por isso que São Paulo, em Colossenses 3,17, diz: o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É por isso que toda celebração cristã católica começa em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, como quem pedindo: Senhor, venha estar conosco, para que tudo que vamos fazer ou falar ou pensar seja de acordo com a tua vontade e não a nossa. Porque é só assim a gente tem a certeza e a segurança de que tudo vai sair bem. Tiago, em Tiago 5,14, nos fala sobre o sacramento da unção dos enfermos, que, na verdade, se alguém está doente, chame um sacerdote que vai ungir com óleo. Então, a unção dos enfermos não é um sacramento para despachar uma pessoa doente para o além, muito pelo contrário, é um sacramento para curar aquele que está enfermo, em nome do Senhor. Então, o nome de Jesus tem o poder de libertar, de curar e, inclusive, de nos curar as nossas enfermidades. O Apocalipse também fala sobre o poder do nome de Jesus na eternidade, para a gente poder ter alguma noção. Em Apocalipse 2, diz que aquele que tiver perseverança, ou seja, que sofreu os dissabores do mundo, sem desistir do nome do Senhor, que não desanimar, esse certamente será salvo. Então, todos nós, no momento da dor, da dificuldade, do dilema, devemos clamar, como Pedro clamou Jesus quando ele estava afundando. Vamos clamar o nome de Jesus. Jesus me salva. E certamente a solução do seu problema vai aparecer. Em Apocalipse 2 ainda diz: tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegastes a fé. Um nome novo nos será dado no céu, que ninguém conhece, só Deus conhece. Mas o nome de Jesus nós já conhecemos agora. Podemos viver e nos apegar a esse nome. Em Apocalipse 3 diz que jamais apagará o nosso nome do livro da vida. Também nós não devemos apagar o nome de Jesus dos nossos lábios, dos nossos pensamentos e da nossa vida. Apocalipse 14, quando João vê a multidão daqueles que serão salvos, são aqueles que trazem escritos na fronte o nome do Deus que salva e cantam diante dele nos céus. E esse nome é Jesus. Apocalipse 22 nos fala que com Jesus temos acesso à árvore da vida e veremos a face de Deus, e o seu nome, Jesus, estará escrito também nas nossas frontes. Ora, isso significa que só quem for cristão e acreditar no nome de Jesus será salvo na história da humanidade? Não. O que a nossa igreja diz na declaração Nostra Aetate, do Concílio Vaticano II, é que em qualquer religião, aquela pessoa que pratica o que é bom, que dá testemunho do evangelho sendo bom, mesmo que nunca saiba que ela está servindo a Jesus, é a esse evangelho, a esse Jesus que ela segue. Porque o que o evangelho quer é que nós sejamos bons. Então, se uma pessoa nasceu em uma outra religião, mas é uma pessoa boa de coração, que só pensa o bem, que só faz o bem, que só testemunha o bem,
que não leva ninguém para o mau caminho, que não dá mau exemplo, essa pessoa está sendo tão cristã quanto você ou eu. Não precisa dizer que é cristão para ser salvo. Não se esqueça que Jesus nos disse que muitas vezes bêbados e prostitutas nos precederiam no reino dos céus. Então, para Deus, o que a pessoa é e faz é muito mais importante do que a religião que ela professa. Então, a Igreja Católica não rejeita nas religiões nada que existe de verdadeiro e santo, e reconhece que muitas vezes nessas religiões existem pontos que afastem da verdade que é apregoada pela nossa fé e pela nossa igreja. Mas, apesar disso, não raramente, segundo a igreja, nessas religiões se encontram os resquícios da mesma luz que ilumina a nossa religião. E essa luz é Jesus. E essas pessoas que praticam o bem estão seguindo a Jesus e ao poder do seu nome. Qual é então o sentido de invocar o nome de Jesus? A palavra invocar, que São Paulo nos recomenda, que temos que invocar o nome de Jesus para sermos salvos. Invocar tem, na verdade, duas palavras aí. In, que é para dentro, e vocar, que é chamar. Então, invocar o nome de Jesus significa chamar Jesus para dentro da sua vida. Por que isso é importante? Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, estarei contigo e você comigo, e faremos juntos uma refeição. Você precisa abrir a porta do seu coração para Jesus, ele não invade. Ele só entra na sua vida se você deixar, se você o aceitar. Quando você invoca o nome dele, você está dizendo: essa casa é sua casa, Senhor. Pode vir porque você é bem-vindo aqui. Vem, toma o seu lugar, Senhor. É aqui que nós queremos que você esteja. Quando ele vem trazendo socorro. Ele vem trazendo tanta graça, tanta bênção. E nós não temos outra coisa a fazer que não louvar e agradecer a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida. E Ele faz tão mais do que a gente é capaz de agradecer, que só nos resta adorar esse Deus que é tão grande, mas que aceita o tão pouco que a gente é capaz de retribuir a Ele. Finalmente, meu irmão, minha irmã, o nome de Jesus tem poder. Poder para curar a tua doença, poder para curar a tua rejeição, para curar os teus traumas, para curar os seus medos, a sua indiferença, a sua frieza, a sua preguiça, a sua inconstância, a sua depressão. Jesus pode curar suas doenças do corpo e também da alma. Ele pode curar os seus vícios. Ele pode, certamente, curar você e te fazer novo. Ele pode te libertar, afastando de você todo o mal da sua vida. Aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, aqueles que te injuriam, aqueles que são ingratos, aqueles que são rancorosos. O Senhor afasta o mal. Não fazendo essas pessoas morrerem e sumirem da sua história, mas tocando o coração dessas pessoas, mudando a forma delas de agir. Confia nisso. Clame o nome de Jesus e trate bem quem te trata mal. E você vai ver a diferença que Jesus pode fazer. E finalmente ele pode transformar a sua vida. Uma vida sem sentido para uma vida cheia de frutos, cheia de desafios, cheia de vigor, cheia de entusiasmo, cheia de alegria, mesmo no meio das guerras.
Tudo isso é salvar. Jesus, Deus que salva, quer fazer tudo isso na história da sua vida também. O nome de Jesus, enfim, é a senha, meu irmão, minha irmã, que você tem que apresentar para entrar na eternidade. Não espere para aprender a falar esse nome quando você estiver para partir. Não. Seja trabalhador da primeira hora. Deixe o nome de Jesus ser doce na sua vida, todos os dias. Que ele seja a primeira palavra que você pensa ao acordar. A palavra que está por trás de tudo que você faz durante todo o teu dia. E o último nome que você pronuncia antes de adormecer. Amém. Meu irmão, minha irmã, sinto muito se você assistiu essa aula na segunda-feira e o som não ajudou. Espero que a aula de hoje, então, contribua para que você saiba quão importante é para todos nós católicos amar esse nome, clamarmos esse nome, vivermos por esse nome do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que nós pedimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.